Voltamos com o segundo bloco do programa Ponto de Vista. Recebemos aqui nos estúdios da TV Câmara o vereador Renan Pontelli, que também é coordenador da TV, e o Dr. Fábio José Vasconcelos, que é juiz da Vara Criminal de Tupã. Nós estamos falando sobre o sistema carcerário no Brasil, devido a essa onda aí de violência no Rio Grande do Norte e também no Amazonas. Doutor, falando sim, uma avaliação do sistema, é impossível a gente não chegar à conclusão dessa mistura de presos ali. O cara que furtou tem contato com o cara que é sequestrador, que é traficante. A legislação prevê que eles não podem ficar no mesmo espaço, mas é algo que não é cumprido, né? O Estado tem dificuldade de cumprir, né? Então, segundo a legislação, deveria haver uma individualização do preso assim que ele ingressasse no sistema prisional, e aí ele seria separado, né? Conforme o grau de periculosidade, a natureza do delito. Em algumas hipóteses se consegue fazer isso. Então, por exemplo, nós temos os delitos contra os costumes, que antigamente era contra os costumes, hoje é contra a honra, né, da mulher, o caso de estupro, por exemplo. Então, nós temos, eles são separados, né? Então, em alguns tipos de delito, o Estado ainda consegue fazer isso, mas na sua grande maioria, por conta da deficiência de vagas, né, há uma mistura de presos. Então, aquele que cumpre delito por furto, né, acaba se misturando aquele que cumpre delito por latrocínio, por tráfico de drogas, pessoas que têm penas exageradas. No contexto geral, o Estado tem sim dificuldade, mas a intenção do legislador sempre foi essa, de que não haja essa mistura, né, para que não haja essa contaminação, né. Na verdade, tudo no propósito de quê? De buscar aquele ideário da lei, que a gente sempre teve dificuldade, a sociedade, né? De fazer o quê? A recuperação, a regeneração. Porque quando a gente prende, a gente sabe, quando eu falo a gente, o Estado, que essa pessoa vai retornar à sociedade. Nós não temos sistema de prisão perpétua no Brasil. Então nós sabemos que aquela pessoa ela foi segregada por um determinado período de tempo e que ela vai voltar ao nosso convívio. Ela vai ser novamente o nosso vizinho, nós vamos novamente ver essa pessoa transitando. E qual que tem que ser o propósito de um Estado de Direito, né? Que tem na dignidade da pessoa humana um dos seus ideais, que essa pessoa volte regenerada. E, infelizmente, a gente não consegue fazer isso, né? Infelizmente, nós temos grande dificuldade para fazer esse processo de recuperação. O Estado já falhou quando colocou no mesmo espaço presos políticos e outros criminosos, assim, com criminosos, e foi daí que surgiu o crime organizado no Brasil. As ideias começaram na década de 90, na década de 90 nós tivemos também os delitos, né, que teve muita repercussão, que são as extorsões mediante sequestro, que eram sequestradores que vinham de países de fora, cumpriram pena aqui e acabaram repassando as táticas, o conhecimento técnico que eles tinham desse tipo de delito para presos que cumpriam pena aqui. E aí nós tivemos aquela onda, né, de extorsões mediante sequestro que ocorreram na década de 90. Então o Estado tem falhado há muito tempo. Há muito tempo. Inclusive uma curiosidade, eu estava assistindo esse final de semana um programa na televisão e passou uma entrevista do já falecido Flávio Cavalcante, né, que fez muito sucesso na década de 70 e 80, e numa rápida passagem ele estava entrevistando o secretário de Segurança Pública daquela época do Estado de São Paulo. E ele fez essa pergunta que você fez no iniciar o programa, né? Como está o nosso sistema prisional? Está falido? Ele falou, falido, nós falimos. Isso há 40 anos atrás. Então continua falido, infelizmente. É um problema grave. E aí a gente volta... Só interrompendo um pouco, faz parte do assunto, queria até fazer uma pergunta para o doutor. Onde a gente vai, doutor? Todo mundo fala, mas o preso está lá, tem que colocar ele para trabalhar, ele tem que ajudar o Lar Santo Antônio, a PAI. Queria que o senhor falasse um pouquinho se o Brasil está preparado para o preso fazer esse trabalho, não está? Como que está o nosso país? Eu penso assim, que seguindo essa questão da individualização, porque eu acho assim, justiça é algo que se faz no singular, não se faz no coletivo. Principalmente nessa matéria, né, sensível, que é a matéria de segurança pública, de violência, né? Cada pessoa é um universo próprio, né? Cada pessoa tem a sua individualidade. Há presos que
possuem o perfil de trabalharem. Colaborar com a sociedade. Trabalhar em construção civil, trabalhar o que teve durante muito tempo, costura de bola, né? Há um perfil. Há presos que, infelizmente, não têm esse perfil. Ele, na verdade, ele nunca trabalhou enquanto esteve fora do sistema carcerário. Então, ele não desenvolveu nenhuma aptidão. E aí, o que acontece? Às vezes, você vai pegar essa pessoa, ela não tem muito comprometimento, ela tem uma dificuldade de se submeter a regras, que é o que todo empregador busca no funcionário. Então você tem que cumprir jornada de trabalho, você tem que ter hierarquia, você tem que ter algum conhecimento técnico. Talvez nem todos possuem esse perfil. O que é fato é que essa questão de trabalhar é algo que já vem sendo implantado, né? Em casos pontuais, sempre fazendo essa individualização, né? Sempre fazendo, esse possui perfil de trabalhar fora do sistema, né? Porque você vai tirar ele de dentro da penitenciária, de dentro da muralha, e você vai trazer ele para trabalhar em liberdade, né? Apenas com algumas pessoas o fiscalizando, né? Então você tem que identificar bem quem é essa pessoa, se tem condições de trabalhar, tá? Infelizmente, eu penso que nem todos possuem essa condição, mas a gente tem que fazer essa individualização, porque é o que eu falei, é um processo de individualizar, né, de identificar quem possui esse perfil. Dependendo da pessoa, às vezes você vai colocar para ajudar, acaba prejudicando ainda mais. Exatamente. Às vezes a gente, no intento de permitir que ele o auxilie, na construção, por exemplo, de um determinado prédio, às vezes ele pode trazer embaraços à obra, né? Mas então é aquilo, tem que fazer essa individualização. A essência é essa, né? A essência, o que é difícil é justamente fazer esse processo de individualização, né? Porque justiça é algo no singular mesmo, né? Doutor, outra questão, a gente tem percebido que a sociedade tem manifestado o que alguns chamam de discurso do ódio. Houve até uma declaração, agora não me recordo quem foi mas foi de alguma figura pública, acho que do Amazonas, quando foi comentar as mortes ali, disse que não havia nenhum santo lá dentro. E hoje, pelas redes sociais, as pessoas se manifestam muito, circulou muito nas redes sociais a questão que as famílias iam ser indenizadas desses presos, e isso gerou revolta. A pessoa fala, mas e as famílias da vítima? A gente vive essa era do ressentimento, como o filósofo Pondé classifica também no Brasil? Que acho que num contexto geral, a sociedade está cansada de violência, né? O desemprego, a saúde e a violência, acho que são os 3 temas que afligem a sociedade brasileira, né? E aí às vezes surge esse discurso, que eu também acho que é um discurso do ódio. Eu não compactuo que algo que seja ruim possa gerar bons frutos. Então eu não acho que o ódio possa gerar algo de bom, porque não é um sentimento, não é uma virtude do comportamento humano, não é um sentimento nobre do comportamento humano, não é? Eu acho que amor gera amor, compaixão gera compaixão, bondade gera bondade, né? Eu acho que esse discurso do ódio é algo perigoso, porque legitima a barbárie. E se a gente quer viver num Estado de Direito, tem preço para viver nesse Estado de Direito, que é a submissão às leis, né? É um preço, então tudo tem seu custo. Se a gente quer viver num Estado democrático de direito, a submissão nossa da sociedade é às leis. Ninguém pode fazer justiça pelas próprias mãos, assim como a gente não pode compactuar com a violência desordenada, permitir a justiça com as próprias mãos. A violência é algo intrínseco da humanidade. Sempre existiu a violência. E infelizmente ela não vai acabar, não é? O que a gente tem que buscar enquanto sociedade é que essa violência, ela não interfira a um ponto que possa desestruturar o Estado. Nós sempre teremos homicídios, nós sempre teremos furtos, roubos, né? Porque é algo que está ligado. Se você pegar o livro mais lido da Terra, que é a Bíblia, a gente vai iniciar o livro de Gênesis com um homicídio, com uma notícia de homicídio, né? Então é algo que está na sociedade. Agora, como a gente pode trabalhar isso, eu acho que é dentro da lei. Então, não há espaço fora da lei. Então, esse discurso do ódio tem que ter cuidado, tem que ter cuidado.
bandido bom é bandido morto, né? Tem isso já foi muito falado, né? Não agrada a ninguém, eu acho que ninguém fica feliz vendo um ato ilícito. Então é natural que o ser humano tenha essa indignação. Nós também temos, porque ninguém compactua com o errado. Puxa, se a gente vive segundo as leis, a gente deseja que todos também sigam as leis, não é? O que acontece às vezes é que a gente não consegue às vezes dar vazão a esse sentimento da sociedade de injustiça. Então, trocando em outras palavras, o sujeito mata alguém e aí fica anos em liberdade, porque o sistema processual penal permite que essa pessoa fique durante 10, 15 anos em liberdade, não é? Então isso gera um desconforto na comunidade. Você imagine você ver um ente querido ou uma pessoa próxima que é barbaramente morta e essa pessoa fica durante anos em liberdade. E às vezes quando se vai cumprir a pena, já não se tem mais aquela sensação de justiça, porque tanta coisa já se passou na vida da vítima, ou na vida daquela coletividade, que aquele episódio já caiu no esquecimento. E aí, às vezes, quando o infrator vai preso, alguém está se questionando por que ele está sendo preso. Quando ele matou, ele não foi preso, hoje ele está sendo preso, mas na verdade ele está sendo preso por aquele homicídio. Isso, em parte, acho que foi contornado com o novo posicionamento do Supremo Tribunal Federal de permitir a prisão em segundo grau, né? Então, porque mais do que o endurecimento das leis, a não aplicação das leis, ou a aplicação dela tardia, gera esse discurso de ódio. Alguns defendem pena de morte. O que o senhor acha? Eu não sou a favor. Bom, eu tenho a questão de fé, né, própria de fé mesmo, que cada um tem a sua, cada um professa a sua fé, né? Mas deixando isso de lado, esse sentimento pessoal, no sistema que nós temos hoje montado, dentro do Brasil, no sistema jurídico, eu acho arriscado. Eu acho que não é uma discussão que deve avançar. Eu acho que não é uma forma de a gente combater. Eu acho que com o endurecimento de leis, de alguns tipos de delito, com a sensação, sobretudo, de que você o infrator do ilícito foi castigado por aquele delito, ou seja, é o que acabei de falar, que não pode haver essa sensação de impunidade, que não é necessariamente no tamanho, na quantidade de pena, mas na sensação de que você foi condenado e cumpriu a pena. Você esteve preso, não é? E há outras formas. O que o Estado precisa é de dar uma resposta em tempo razoável, não só para o infrator, mas para a comunidade saber, ele praticou um ilícito, ele foi processado segundo as leis vigentes do país e ele foi condenado, ou absolvido, não é? Porque a gente precisa também de pôr um ponto final. Às vezes também a pessoa acaba sendo absolvida porque não havia provas. E aí a paz social exige que a gente aceite essa decisão, porque a vida precisa continuar, aquela página tem que ser virada. E aí nós precisamos continuar a construir as nossas vidas, né? A prisão perpétua talvez seja algo que poderia ser discutido para determinados delitos. Eu acho que a pena de morte ela é muito radical. Radical, né? Doutor, outra questão também que mudou muito é a criminalidade. O senhor falou das mutações, mas as tecnologias como o celular contribuiu para a criminalidade, ter uma comunicação mais eficiente dentro e fora dos presídios, né? O combate ao crime organizado é algo complexo, né? Então você veja, o cidadão está preso e está comandando o seu negócio ilícito, né? Um negócio ilícito que não tem CNPJ, não tem contrato social, e você vê recentemente uma grande empreiteira nacional, cujo presidente foi preso, ele se afastou da direção dos negócios dele, porque ele chegou à conclusão que ele não podia mais gerir a empresa dele. Enquanto você vê uma pessoa que comanda uma atividade ilícita, não reconhecida pelo Estado, ela está encarcerada há décadas e ela continua a mandar dentro do negócio, do empreendimento dele. Me parece um contrassenso, né? E o que acontece? Por que há essa situação, né? Porque o Estado não consegue impedir a entrada de celulares. A tecnologia, ela permitiu que o cidadão que está preso mantenha contato tanto com outros detentos, que estão a milhares de quilômetros de distância, como com aqueles às séculas
que estão fora da penitenciária. Então, o celular é um problema sério. Há outras formas também de contato, né, do preso com o mundo exterior, né? E eu acho que uma das ações que o Estado devia voltar a atenção no combate ao crime organizado é justamente essa forma de ligação, esse elo que existe entre a pessoa que está custodiada e o mundo exterior, né? Porque me parece que não faz sentido que alguém que esteja segregado, esteja sob os cuidados do Estado, permita que essa pessoa continue a mandar no negócio ilícito fora do sistema prisional. Os ataques de 2006 partiram dentro dos presídios, né? A ordem, né? 2006, esses ataques recentes também, as ordens também partiram de presos que estavam dentro, mas há notícia também de que presos que estavam dentro determinaram para que presos que estão fora do sistema provoquem a desordem dentro da comunidade, né? Então é fato, isso acontece, não é só pelo celular, há outras formas de comunicação, né? Uma delas, por exemplo, é a visita, né? Doutora, com relação a problema ali no Rio Grande do Norte, uma das soluções paliativas que o governo tem buscado é a construção de um muro feito de container para separar as facções. Isso daí é uma solução provisória. Como você mesmo disse, é uma solução provisória. É porque construir presídio também não é algo que se faz do dia para a noite, né? Num país que tem necessidades de toda a ordem, nós vivemos uma crise sem precedentes, né? Então falta dinheiro para a saúde, falta dinheiro para a segurança, e construir presídio não é algo barato e não é algo que se faz do dia para a noite. Então, se permitiu que se chegasse àquela solução, aquela situação, né? E agora o que nós temos ali de remédio imediato é o que você falou, são soluções provisórias. O senhor acha que o caminho é separar essas facções? Não vai ter alternativa para o Estado, a não ser isso? A violência ela tem que ser encarada por diferentes enfoques, né? Uma questão é o crime organizado, que é uma situação. Eu tenho para mim, pelo que eu vejo, pela minha experiência de juiz já há 10 anos, que o que muda mesmo o ser humano é a educação. O que eu vejo diante de mim são jovens que não têm muita perspectiva. Eles não têm o direito de sonhar em almejar algo dentro do nosso Estado brasileiro, algo que não seja com a rapidez que o crime lhe proporciona, né? Então você vê uma criança marginalizada, com grave desestrutura familiar, né? Que vive num ambiente geralmente promíscuo, não estou falando de estupro, estou falando num contexto geral, e que tem como exemplo de autoridade, de poder, de força, o crime organizado, né? E essa criança acaba sendo seduzida, esse jovem acaba sendo seduzido, né? Ao passo que se nós conseguimos dar reais oportunidades, o Estado conseguisse dar reais oportunidades, como dar reais oportunidades para uma pessoa dessa? Com educação, né? Você mostrando que o caminho correto, você pode melhorar de vida, você pode tirar aquela família da miséria, né? De que o caminho do crime não é o caminho correto, né? Isso eu acho que verdadeiramente nós poderíamos pensar, porque nós infelizmente ainda estamos pensando, porque há muita pouca ação efetiva. Eu escuto de professores, de pessoas ligadas, que infelizmente a educação pública não é o ideal, está longe do ideal. E isso é algo que já vem de longa data, né? Então, enquanto a gente não permitir que essas crianças sonhem em ser engenheiros, juízes, advogados, médicos, técnico de enfermagem, ou seja, de que eles podem ter uma profissão nobre, porque eu acho que isso enobrece o ser humano, dignifica o ser humano, né? Você não consegue resgatar aquela pessoa, então, desse meio pernicioso. E aí, isso gera, então, uma constante roda, né, que vai rodando. Então, o pai tinha problema com droga, a mãe tinha problemas, eles viveram num ambiente de violência, o filho cresce num ambiente de violência, aí ele vai vivenciando esse ambiente de violência, ele se torna um adulto violento, ele vai ter os filhos dele, esses filhos vão viver nesse ambiente, né? Então, quanto mais a gente puder investir em educação, né, a gente
certamente terá mais êxito do que atacar somente os efeitos. Nós estamos atacando os efeitos, né? Não a causa do problema da violência urbana. Porque quando a gente prende uma pessoa que já está imersa na criminalidade, é difícil, extremamente difícil, de fazer esse processo de reintroduzi-lo na comunidade. Entendeu? Ao passo que se a gente conseguir agir na criança, no adolescente, enquanto ele ainda está em formação, você tem chance de retirá-lo com maior facilidade, criando valores mais nobres nessa pessoa, né? Retirar essa pessoa e essa pessoa saindo desse ambiente de promiscuidade, né, de criminalidade, ele vai gerar uma família com filhos que terão capacidade de sair daquele círculo pernicioso que ele vivia. É o que eu falo, é um trabalho lento, é um trabalho de formiga, não existe algo que possa ser feito, né, da noite para o dia. Da noite para o dia. Mas eu ainda guardo para mim que a melhor solução é a educação, é os nossos governantes se atentarem justamente para a formação desses jovens. E às vezes, talvez não só na formação básica, que é a essência, mas também ensinos técnicos, né? Você qualificar essas pessoas para que elas possam ingressar no mercado de trabalho. É aquilo que o vereador Renan falou, investimento no esporte, na educação. Com certeza, eu acho que o que nós temos que fazer é essa prevenção, esse trabalho de prevenção. Não adianta chegar hoje lá, doutor Fábio, aponta lá, o cara já está traficando, já está roubando, então, por que ele teve isso? Teve uma família desestruturada, ninguém ajudou, e quem que é responsável por isso? O governo, nós políticos, temos que fazer alguma coisa para melhorar isso, temos que fazer algo para que a pessoa não entre lá, ele começou no tráfico, ganha X, pô, ele vai parar de ganhar X para ir trabalhar de office boy no escritório, ganhar 10% de X, então ele vê a facilidade, isso que nós não podemos deixar. Quero até aqui propor, doutor, nós estamos aqui, os vereadores, nós estamos à disposição, tiver alguma ideia, tiver algo que possamos contribuir, tenho certeza que os 15 vão colaborar. Eu acho que esse é o maior problema hoje, não de Tupã, mas de todo o estado do Brasil. Essa criança, o senhor deve conhecer a história mais que eu, deve ter criança lá de 10, 11 anos que já está levando droga, sei lá, fazendo o quê. Então é isso que nós temos que investir, na educação. Nós tivemos pessoas mais educadas, que veem uma luz no fim do túnel, ó, tem esperança de eu ser um engenheiro, um juiz, um jogador de futebol, um cantor, tem essa esperança. Tenho certeza que ele não vai entrar nessa vida. Tá certo. Infelizmente, nós estamos chegando ao final do programa, acho que foi, como a gente até comentou, ia ser uma aula, com certeza foi uma aula. O doutor ainda na sua humildade, com certeza nos trouxe uma visão muito peculiar sobre essa questão do sistema carcerário no Brasil. A gente acabou entrando na questão da droga, também uma visão de quem trata realmente, como o Renan falou, aponta lá, quando o problema explode de uma vez, cai lá no judiciário. Então o senhor com essa experiência, com essa visão, acho que com certeza é um programa que vai provocar uma reflexão entre os nossos telespectadores na sociedade, e esse é o papel da TV Câmara. Então, desde já, eu gostaria de agradecer e passar a palavra para o senhor, deixar as considerações finais. Eu que agradeço, eu acho que é um prazer estar aqui com vocês novamente, e o que eu acho que fica de mensagem é que o problema da violência é um problema nosso, né? Você tem que sempre colocar no plural, não adianta nós, cidadãos, falarmos, não, o problema não é meu, a violência, eu não quero me envolver com isso, todos nós estamos envolvidos, nós vivemos em sociedade, né? Então tem que ser um compromisso e uma responsabilidade de toda a comunidade, né? Nós devemos nos preocupar em procurar soluções, porque problemas nós já temos em número suficiente, e essas soluções têm que ser buscadas em consenso, né? Sempre buscando o bem da coletividade. Tá certo. Renan? Bom, queria agradecer ao doutor mais uma vez, muito obrigado. Como eu disse aqui, a gente conversando, muitas coisas eu não sabia, aprendi bastante. E o que eu falo, a TV, hoje eu estou de coordenador, a TV está de portas abertas, os 15 vereadores também, doutor, que precisar, nós estamos à disposição. Acho que chegou o momento, chega de crise política, crise da segurança, crise econômica, temos que nos unir, como o senhor falou,
e tentar o melhor para a nossa cidade, para o nosso estado. Muito obrigado mesmo pela presença e pode contar com a gente. Tá certo, muito obrigado, Renan. Mais uma vez, muito obrigado, doutor. E para você de casa também o nosso muito obrigado. Continue acompanhando a programação da TV Câmara.